Estamos aqui, eu e Suzana Ornelas, para mais um episódio do Pode Falar Aí, galera. Su, tá feliz de novo Muito, aqui? novamente. Bem-vinda de Salvador, né, gente? Para nós é sempre pessoas muito incríveis que estão aqui com a gente, né? E mais uma vez, eu tenho uma história com esse nosso super convidado. Verdade. Assim, que tem uma história linda, incrível nesse mercado corporativo. E eu vou deixar ele contar o currículo dele, que eu nem tenho essa capacidade para falar, né? Ronei, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, né? A Suzana, a Bianca, pessoas que tiveram com a gente aí em alguns outros momentos, né? Que foram, exatamente. Momentos bacanas e significativos, né? Bom, a minha carreira, né? O que a gente pode dizer? Acaba que muitas coisas acontecem meio que por acaso, né? Mas a gente não acorda querendo entrar no mercado de seguros, né? Não. Onde eu ia entrar. Assim, eu nunca vi nenhuma criança falando que quando eu crescer eu quero trabalhar num banco, eu quero trabalhar numa corretora de seguros, eu quero trabalhar numa seguradora. E foi assim comigo. Eu estudava, fazia faculdade lá em Porto Alegre e um belo dia meu pai chegou lá em casa e falou: olha, eu inscrevi você e seu irmão no concurso da Caixa. O seu pai que inscreveu. Sim, naquele tempo podia, né? Ele foi na agência da Caixa, ali onde ele tinha conta, e nos inscreveu e nos deu a notícia: vocês estão inscritos, vai ter uma prova tal dia e vocês têm que ir lá fazer. E eu olhei pro meu irmão assim, pô, Caixa, o que é isso, né? Por quê? Tô estudando engenharia, né? Mas era uma época que você estar em um banco, né, era algo importante, né? Era legal, era visto assim, era um funcionário público, né? Sim, eu nem sei se era a intenção do nosso pai, né? Os pais sempre têm as melhores intenções com os filhos, né? Sim. Isso era assim e continua sendo assim, né? Continua. Mas a intenção do nosso pai era assim, pô, daqui a pouco estão se formando e, né? Vão trabalhar do quê? Colocação. E eu e meu irmão, eu acho que nós pensamos também parecido, assim, pô, eu estou me formando em engenharia, o que eu quero trabalhar num banco, né? E a gente meio que tratou com um pouco certo desdém na época, mas fomos lá, fizemos a prova e passamos, né? Tanto eu como ele passamos. Os dois. E em poucos meses eu fui chamado, comecei lá em Porto Alegre, numa agência que era próxima da minha casa, então, sem nunca ter trabalhado num banco, né? E depois as coisas vão acontecendo na vida da gente, eu fui parar em Brasília. Você foi conseguindo promoções, exatamente, né, dentro do banco. Destacou, na verdade. Eu entrei na Caixa em 1989 e em 1996 eu fui para Brasília. E aí Brasília é outro mundo, é outra realidade, né, tudo diferente lá. A gente começa também a evoluir. A Caixa é um banco gigante que tem muitas atividades dentro que nem parece um banco às vezes, né? De tanta capilaridade, tanta diversidade de atividades e frentes. E por uma dessas também obras do destino, eu fui parar na área de seguros do banco. Isso em 2005, tá? Em 2009 eu recebi um convite da corretora. Da própria Caixa, né? Que, naquela época ela não era uma corretora da Caixa, ela era uma corretora que atuava dentro da Caixa. Atual... Dentro do balcão, né? A gente pode falar o nome, Pode. né? Atual WIS. Naquela época ela se chamava FENAI Corretora. Eu recebi o convite para ir para lá porque estava prestes a iniciar o programa Minha Casa Minha Vida. E as construtoras, naquela época e até hoje é assim, elas precisam contratar alguns seguros. Né? Alguns seguros obrigatórios. Obrigatórios pelo banco. E aí fui para lá, sem saber também nada. Não entendia nada de seguro. Que bicho é esse, né? Eu conhecia bem a rede da Caixa, mas não sabia que bicho era esse que a gente ia ter que lidar. Então, podemos dizer que você participou de todo o processo inicial, né, da construção, né? dos seguros, do que era preciso, do que não era, sim. normativa, etc. e tal. Sim, exatamente. E naquela época a gente foi para a corretora, 2009.
aprendemos, né, dominamos aí os conceitos, nos enfronhamos também para dentro da caixa, e em pouco tempo a gente tinha uma situação já sob controle, conseguindo atender as construtoras, né, com prazo bem reduzido. Para vocês terem uma ideia, naquela época levava 60 dias para emitir uma pólice de seguro garantia. Né? 60 dias? Então, pensa que uma construtora chegava na caixa, levava, sei lá, 6 meses, por aí, para ter o seu projeto analisado e aprovado, e quando terminava tudo isso, alguém, né, dizia para ele que ele tinha que contratar um seguro e que ele ia levar mais 60 dias para conseguir essa pólice, né? Então era um horror. O construtor virava um problema, né? Era um problema. Né? E imagina quando entrou o programa Minha Casa Minha Vida, que esses volumes se multiplicaram por muito mais que 10, 20, 30 vezes, né? Então era uma época que a Caixa assinava muitas obras, muitas obras. Então, com esse trabalho que a gente começou a fazer, trouxemos outras seguradoras para apoiar também. A seguradora oficial, que na época era a Caixa Seguradora, ela não tinha braço para atender todo esse mercado aí. E em pouco tempo nós já estávamos emitindo as apólices em 15 dias, que se a gente pensar como é hoje, 60, ainda é muito, mas pensar que era 60 e virou 15. Não, com certeza, de 60 para 15. Então hoje a gente acha um absurdo quando leva uma semana, né? É verdade. Então, e às vezes 3 dias a gente já está gritando desesperado. Isso aí. Então assim foi, eu fiquei lá até 2017, depois eu fui para uma outra corretora também ligada à Caixa, que é aqui em São Paulo. Eu acabei, então, saindo de Brasília. Só para entrar um pouquinho, que eu acho que é importante dividir, você é engenheiro. Sim. Lá atrás, né? Eu estava na faculdade de Engenharia Civil, né? E aquilo que quando eu estava pensando, vai trabalhar em banco, né? Mas depois, que faz todo sentido hoje. No fim das contas, né? Como a gente acabou conversando muito com construtoras e tudo mais, então o meu diploma teve uma bela serventia, né? Não, com certeza. Inclusive, você me ajudou em muitos treinamentos de risco de engenharia. Muitos treinamentos. Ele é professor, mestre em risco de engenharia. Tu vê, assim, para quem não sabia nada, até que a gente conseguiu dar uma boa evoluída. Acho que é legal você comentar como que funciona. Você como um economiário, né? Sim. Como que funciona essa paralisação, né? Como que fica essa sua função dentro do banco quando você é emprestado para emprestado, né? Acho que não sei se é essa palavra, mas que você trabalha numa empresa do grupo, né? A grosso modo, sim. Formalmente falando, é um modelo que a gente tem na Caixa e em outras empresas públicas, que tu te licencia do banco. Você continua vinculado, mas deixa de ter vencimentos. Então, eu estava licenciado e prestando serviço para empresas dentro do grupo. Dentro do grupo. Entendi. Né? Então, foi assim na Par, que hoje é o IS, e depois, quando eu vim para São Paulo, naquela antiga PAN Corretora de Seguros, também, ligada lá ao grupo do Banco PAN, que hoje ela tem outro nome, né? Então, esse período todo eu fiquei fora da Caixa, emprestado, mas formalmente em licença. Mas sempre como um convite, né? Porque eu acho que é algo muito importante dentro dessas empresas ter uma pessoa que era do banco, né? Não só pela experiência, por transitar, né? Por entender o lado do banco. Então, eu acho que a sua chegada na UIS foi muito feliz, né? Sim. Eu acho que a sua vinda, né, depois também para o PAN foi muito feliz, com certeza, né? Porque contribui, né? Para a gente que esteve do outro lado, né, eu acho que você ajudou muito a empresa a crescer, a transitar dentro desse balcão, que é um balcão muito importante, né? Então, eu acho que você foi muita contribuição nesse período aí que você ficou nas empresas. Sim, eu estive do seu lado, né, como um líder, que também é outra coisa que eu quero falar, né? Que o Ronei, ele é um cara extremamente humano. Muito. Né? É um cara que tem muita sensibilidade com pessoas, que eu acho que isso também te fez crescer muito. Então, isso sempre te destacou muito profissionalmente. Eu nunca trabalhei diretamente com você, né? Sempre foi indiretamente, mas, assim, eu via muito as pessoas falando. Aí, depois a gente fala um pouco mais sobre a liderança, tá? Sim, que eu acho que é importante. É algo que eu gostaria assunto, que você contasse, porque todas as pessoas que eu conheço, e que não são poucas, né? Que nós conhecemos,
sempre o seu nome é muito citado como o líder. O líder. Nossa, Exatamente. ele me ajudou muito como pessoa, como profissional, eu cresci bastante. Isso eu queria entrar mais um pouquinho, porque o seu modelo de gestão ele é muito reconhecido. E isso é que é legal, quando a gente deixa de ser gestor e as pessoas ainda continuam lembrando e comentando e falando. Exatamente, exatamente. Nossa. Você nem sabia disso, né? Não, na realidade, assim, a questão da liderança, lidar com pessoas, é uma coisa que eu acho que é importante para a vida da gente, né? Porque a gente está sempre tendo que administrar pessoas em casa, né? Eu tenho 3 filhos, cada um tem um jeito diferente de pensar, a esposa também, até o cachorro, né? É um filho também, É um outro né? filho que também tem a sua personalidade, a Sim. sua característica. Então, assim, você precisa... Ou você vai ser um autoritário que vai se impor pela força, e não é isso que a gente quer. Sim. Ou você vai ser um exemplo, né? E conseguir trazer aquelas pessoas para jogar do seu lado. Todo mundo, como diz aquela história, todo mundo remando na mesma direção, né? Então, isso vale para um treinador de futebol, de vôlei, de basquete, vale para um CEO de uma grande empresa e para qualquer líder de equipes, em qualquer situação. Então, assim, você tem que entender que são pessoas, que aquela pessoa pode estar num dia ruim, pode ter batido o carro, pode ter brigado com o marido ou com a esposa, né? Então, se a gente consegue compreender e até tentar fazer parte, né, sem ser Invasivo, né? Eu acho que isso a gente só tem a ganhar. Então, eu acredito que consegui desempenhar bem esse Muito papel aí bem, durante muito. todos esses anos, né? Muito. E a sua equipe era uma equipe de alta performance, assim, era uma equipe que entregava muito, né? Então, Sim. eu acho que com certeza tem a ver com E as Tem. pessoas eram... o papel que você A gente representava. percebia que, tinha pressão, sempre teve pressão de Sim. resultado. Resultado é uma Meta, coisa né? importante. A gente, né, no fim os boletos chegam, né? Então, e a gente precisa pagar. Mas, apesar da pressão do resultado, a gente conseguia trabalhar num clima bem descontraído, bem leve. A gente conseguia se divertir, às vezes. Fim do dia a gente ria um pouco. No dia seguinte cobrava o Tudo colega de lá, novo. depois ria de novo. Então, assim foi indo, né? Para deixar até nosso dia a dia mais leve, né? Isso eu sempre falo e falava, né? Pô, eu chegava no meu trabalho feliz, sabe? Eu não era aquela coisa de, eu tô indo para aquele lugar. Chegou o domingo, não É. ficava triste, né? Eu Domingo, só tô putz. lá por causa do salário, eu só tô lá porque eu preciso pagar as contas. Não, a gente ia porque a gente se sentia parte daquele Daquele universo CNPJ todo, mesmo, daquele né? Você se CNPJ. sente parte, né? Você se E- sente um pouco dono também, E né? assim era, né? E inclusive atualmente também, né? Depois eu voltei para a Caixa para cumprir mais um tempo que eu precisava, né? E hoje sou um senhor aposentado. Oficialmente aposentado. Mas assim, quando eu estava perto de aposentar, eu comecei a receber convites, né, das Sim. pessoas, dos antigos colegas, dos antigos liderados aí. E estou muito feliz. Não só seguradora, como Não, corretora, exatamente. né? Também, né? Eu acho que é importante falar isso, porque Exatamente. você é um cara muito querido. Então, assim, todo mundo com certeza quis puxar, né? Mas aí você foi assumir um novo desafio, né? Daí eu fui participar da corretora Bravo Brasil, corretora Bravo de seguros, Brasil. junto com meus ex-colegas lá de UIS, né? E até de PAN também, Até né? de PAN. Essa turma aí toda esteve com a gente nesse período todo. Eles estavam com a corretora já há 3 anos já no mercado Sim. e me convidaram. Agora Tô lá você é o presidente. desde o final de março. Olha aí. Estamos com o presidente da Bravo Brasil. Eu acho que é importante você entrar um pouquinho no foco da Bravo, né? Sim. Eu acho que quando a Com gente certeza. sai do mercado, e como nós também, é um sonho, né? Você ter o seu negócio, né? Você fazer parte, você construir seu negócio. Então, hoje, você como presidente, fala um pouquinho da Bravo, da missão da Bravo, o que vocês querem levar para os clientes. A Bravo se propõe a ser uma referência para o segmento da construção civil, né? Eu até Para o programa Minha Casa Minha Vida,
e para a construção civil de um modo geral, né? Para quaisquer programas, né? Nós Tá. estamos aqui em São Paulo, onde tem programas semelhantes aí, tanto do governo do estado quanto de várias prefeituras, né? Então, Sim. a gente acaba se posicionando como uma construtora que entende, que conhece bem esse segmento da construção civil. E é fruto muito da experiência nossa, dos meus sócios, dos meus pares também. É uma turma que também já está há muito tempo nesse mercado aí, em várias regiões do Brasil. E eu estou lá tentando não atrapalhar eles e ver se eu consigo agregar um pouquinho mais. Com certeza vai agregar muito. Vai agregar muito, né? Eu acho assim, é legal falar que a Bravo hoje atua a nível nacional, né? Eu acho que isso é importante. Sim. É uma corretora que está crescendo, é uma corretora que surfou uma onda, né, quebra de um monopólio que existia, né? Eu acho que eu participei muito desse momento, então eu acho que é importante a gente entrar um pouquinho nisso, Ronei. Eu acho que falando especificamente do Minha Casa Minha Vida, que voltou, né? Estava como Casa Verde e Amarela e agora voltou com o novo governo. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né, dessa transformação do mercado, que durante Essa muito abertura, tempo ficou aí dentro de uma única corretora que a gente trabalhava, e que hoje esse mercado abriu. Queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto. Na realidade, assim, se levar ao pé da letra, nunca foi um mercado fechado. Acabava que, por muito desconhecimento da maioria dos participantes desse mercado, aí tinha-se uma ideia que só uma corretora podia atender as construtoras, né? Mas não existia, então, essa exclusividade. Não, isso nunca existiu, né? Sempre a Caixa e nem a Caixa poderia obrigar, né? Isso aí Sim. vai até contra a legislação bancária, venda casada, então... mas essa corretora tinha um papel, ela Acho que ocupava expertise, né? expertise, ela estava lá, ela atendia bem, então acabava que as coisas naturalmente iam para Seguiam esse lá, rumo, né? O né? fluxo. Com o tempo, as pessoas foram saindo de lá, foram montando seus negócios. Até eu mesmo, quando saí de lá e fui para outra corretora que era ligada à Caixa, a gente acabou conseguindo Bastante oportunidade também, né? abrir mais isso de uma forma mais clara, né? E hoje a situação é outra. Existe uma corretora que é parceira da Caixa Corretora, mas o mercado está todo aí à disposição para atuar nesse segmento, né? E a Bravo Exatamente. pretende se colocar sempre à frente aí desse negócio aí chamado construção civil, que é gigante e que tem a Caixa hoje como agente financeiro mais importante, mas não é o único agente financeiro. Isso é importante. Tem outras oportunidades também. Hoje a gente vê investidores, né, pessoas, fundos de investimento que estão apoiando algumas construtoras. Então, aquele modelo tradicional do banco financiando uma obra, uma construção, ele não é mais único. Né? Então, todos esses entrantes, eles geram uma oportunidade de negócio para as corretoras de seguros e para as seguradoras. Isso é muito importante, muito importante. Então, assim, além dos clientes terem a consciência, né, Su, de que não é obrigado a fazer com a corretora que está dentro do balcão, é importante dizer que eles também têm opção de seguradora, o que foi muito bom para o cliente final, né, Ronei? Eu acho que o cliente final, ele começou a sentir, eu posso olhar uma prestação de serviço diferente, eu posso receber novas taxas, porque também... surgiram novas seguradoras que não tinham, né? Antes ali estava na mão de uma, duas. Hoje já são, se eu não estou enganada, 6 ou 7 seguradoras que conseguem precificar, que estão adequadas ao normativo da Caixa, né? Isso inclusive gerou uma queda nos preços, nos custos dos seguros, né? Exatamente. Quem é o dono hoje de uma construtora que está fazendo uma obra que não quer ouvir que vai conseguir gastar menos, uma redução no custo do seguro. É um insumo pequeno se a gente comparar com o custo de uma obra, né? O seguro ele está lá, sei lá, menos de 1% do custo total, mas é dinheiro que às vezes ele pode comprar mais tijolo, né? É verdade. Com que ele economiza no seguro. Não, com certeza. Com certeza. Que mais aqui, isso que eu acho que é importante a gente estar falando do Minha Casa Minha Vida.
O que mais? O que você está pensando aí de fazer essa pergunta? Porque quando a gente está com um professor aqui, né? a gente tem que usar e abusar dele, entendeu? A gente tem que usar e abusar dele. Mas eu acho que era frisar, principalmente, que a Bravo, né, está muito bem posicionada e ali pronta para atender todos os construtores. Eu acho que é algo bem importante para a gente falar aqui. E aí a sua formação ajuda bastante, né? Pequenos, médios e grandes construtores. Nós estamos à disposição de todos. Mas, assim, quando a gente fala também de seguros, como você disse, é um mundo de seguros, Sim, né, Ronei? sim. Então, Mundo de oportunidades. por mais que vocês hoje se posicionem como especialistas na construção civil, vocês também atendem a todas as demandas de seguros corporativos, né? Independente do segmento. Como que é isso para vocês hoje? Sim, é claro, se formos procurados, né, não é algo que a gente vai atrás, mas às vezes o dono da construtora também é dono de uma imobiliária, às vezes ele é dono ou é sócio de uma outra atividade, e muitas vezes a gente acaba atendendo demandas, tá? Não é algo que a gente saia correndo, indo atrás, mas quando aparece essa oportunidade, a gente faz a colocação, sim. Agora, uma coisa bem legal para falar aqui, né, um pouquinho indo para o âmbito um pouquinho pessoal, seu pai te inscreveu no concurso, certo? Ele foi lá, queria o melhor para você. Sim. Aí, o que você fez com o seu filho, que também não trabalhava na área de seguros, que eu conheço, o Matheus, maravilhoso, um gato, um menino super bacana. Super O inteligente. que você fez com seu filho? Me conta aqui pra gente que isso é legal. E hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário dele? Só, parabéns, Matheus. Só não vai ao ar no dia, mas eu vou mandar uma mensagem. Então aí, 8 de maio, aniversário do Matheus. Boa. Bom, o Matheus, o que acontece? A gente veio de Brasília para São Paulo, né? Ele também estava mesma coisa, né? Ele estava no último ano de engenharia mecânica lá em Brasília. Olha aí. E veio para São Paulo, sim, estou me formando, vou para São Paulo, né? Todas as indústrias grandes do Brasil estão lá, todo o mercado afim aí à minha área de formação está lá, eu vou ter muita oportunidade de trabalho. Só que chegamos aqui, né, em 2019, ele sem nenhuma experiência de trabalho, teve um pouco de dificuldade, né? Eu ainda estava na Pan Corretora nessa época e acabei né, aquela coisa de pai, dando vou ajudar meu um filho, empurrãozinho, né? Falei com alguns amigos de seguradoras, de corretoras, e ele acabou entrando para a equipe da Bravo Brasil, né? Quando a Bravo começou em março de 2020. Você viu como a gente não tem opção de atuar nessa área de seguros? O pai foi lá, colocou ele, agora vai... E ele é da parte técnica, né? O Matheus, né? Ele aprendeu bem, hoje está voando sozinho aí, então... Ele domina muito o assunto. No começo ele era o filho do Ronei, hoje ele é o Matheus. E Matheus ele gosta, da Bravo, né? Ele gosta de fazer o que ele faz. Gosta e conhece bastante já, né? O bichinho do seguro picou ele? Você acha que ele vai seguir carreira? Ou ele vai que sair? você acha? O que você sente? Eu acho que tem umas coisas que depois que a gente entra não sai mais. É verdade. Seguro é uma delas. É verdade, é verdade. Ele tá lá, ele tá feliz, sabe? Agora, né, eu, além de pai, eu sou o líder dele também, né? Também, né? Mas é tranquilo, né? Assim... tranquilo. Como é que é isso? A gente trabalha muito próximo, né? Ele tem uma equipe abaixo dele, mas o que acontece hoje? Depois do negócio da pandemia, a gente aprendeu que também dá para trabalhar em casa, né? Sim. Então, sim. A gente fica em casa 2 a 3 vezes por semana e 2 dias a gente fica num escritório com toda a equipe lá, né? As meninas e o nosso outro menino lá da operação. Eu tento ser menos pai possível e ser mais líder nesse momento, né? Mas é muito importante, porque quando a gente constrói algo, quando a gente está dentro de algo, você agora recente, né, assumindo como sócio e presidente, a gente quer deixar um legado para os filhos, né, Ronei? Eu e a Suzana, a gente sempre... o que vocês querem? Deixar um legado, né? Uma opção para os nossos filhos também, né? Que eu acho isso muito, muito, muito legal, assim, isso que você está fazendo. Com certeza você ajudou essa construção aí do Matheus. E a gente percebe que a gente
mudou a vida de muita gente, né, ao longo desses anos todos aí, porque não só o Matheus, mas Sim. aí tem outros sócios nossos também, que também tem filhos que estão trabalhando junto nas Olha que equipes, legal. né, nos estados, daí tem É verdade. as próprias meninas da nossa equipe, a gente optou por pegar pessoas sem nenhuma formação na área de seguros, a gente Tá formando está essas formando pessoas, essas né? meninas, então assim, a gente percebe que está ajudando a mudar a vida das pessoas. Eu acho que também isso é um pouco que é um pouco da importância do papel de uma empresa, de ser um líder, né? Hoje, Perfeito. não só simplesmente pegar pessoas aí, pagar um salário, depois mandar embora, depois pegar outro. Não, a gente tem essa preocupação também em dar uma vida melhor para pessoas que estavam um pouco à margem aí da sociedade, um pouco esquecidas, né? É a responsabilidade. É por isso que as pessoas falam de você até hoje. É verdade. É Isso verdade. só prova o que eu falei lá no início. Exatamente. É a gestão humanizada, é você se preocupar com o outro. E não é só realmente contratar, pagar um salário e pronto. É você treinar aquela pessoa, é você se dedicar ao tempo àquela pessoa, é você trabalhar aquela pessoa para que lá na frente ela siga ou com você ou sem você, mas que você tenha mudado alguma coisa, né? Podemos dizer que o mercado de seguros, assim como nós, você conseguiu construir a sua vida? Você hoje, o que você gera para sua família, de conforto, você responsabiliza muito tudo que você passou no mercado de seguros, assim? Você acredita nisso? Pode parecer redundância, mas o seguro acabou dando segurança para minha família, né? Ai, Rodrigo. Assim, um pouco de tudo, né? Sim. Porque se meu pai não tivesse me inscrito, eu não tinha entrado na Caixa. Se eu não tivesse ido para Brasília, eu não ia trabalhar com seguros nunca. Se eu não tivesse ido para a corretora, quando veio o convite, né? Porque também tem aquela história, eu tinha uma boa posição dentro da Caixa. Eu estava arriscando chegar lá na corretora, não dá certo, e a minha cadeira não ia estar vazia me esperando, né? Exatamente. Então, a gente um acabou risco, né? correndo um risco. Você pagou para ver, você arriscou. E no fim deu certo, né? Mas são as escolhas que a gente vai fazendo e que vão moldando aí, ou definindo o nosso futuro. A vida nos põe uma série de encruzilhadas, né? E às vezes você chega ali naquela encruzilhada, você literalmente não sabe para que lado ir. Olha para os dois lados e pode ser dois lados bons e pode ser, para que lado eu vou? Mas no fim, eu acho que no meu caso deu certo, né? Deu. Eu escolhi os lados certos aí. Com certeza. E que bom que você se desafiou, né? Que você resolveu fazer isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso em algum momento da vida, né? Sair um pouco da zona de conforto, porque você tinha uma zona de conforto, né? No banco, como você colocou, estava, né? Já tinha a sua posição, mas você quis se desafiar. Você disse, não, eu quero aprender isso aqui, eu vou lá, eu vou testar. E a vida é sobre isso. A gente vinha no carro conversando e falando, a gente só vive uma vez, né? Verdade. A gente só vive uma vez. E que bom que você quis, né, se desafiar e que bom que deu certo. Mas se não desse, você com certeza iria conseguir um outro desafio e ia seguir adiante. A vida é sobre isso. É sobre se desafiar o tempo inteiro, é sobre viver intensamente, é sobre não se conformar, né, com as coisas mínimas. É ter um objetivo para acordar a cada dia mais feliz, com mais entusiasmo, e dando sempre o seu melhor, né? É o que eu costumo dizer. Verdade. E assim, teve momentos que não deu certo? Teve, muitos, né? Sim. Isso ninguém põe na rede social. Não. Nas redes sociais. Quem vai postar derrota? A coisa boa. Até aquelas situações que não deram certo, elas ajudam a gente também a ir construindo a nossa ideia, né? Da próxima vez eu não vou fazer de novo isso, porque eu sei que não vai funcionar. Então, e que é normal, né? É normal. A gente erra, a gente acerta, né? A gente erra, acerta, a gente erra às vezes mais do que acerta. Sim. A gente precisa errar para aprender e para evoluir, né? A verdade é essa. Se a gente Exatamente. não errar, como é que a gente aprende e evolui? E isso é um desafio até na criação dos nossos filhos, né? Porque eu sou uma mãe super protetora, assim como a Bia também, eu acho que você também é. E às vezes a gente precisa deixar que os nossos filhos errem para que eles consigam crescer. E isso sempre foi assim, né? Porque você
pensa, mas hoje em dia as gerações são muito diferentes. São diferentes, mas tem muita coisa que é igual. Então, Sim. quando o meu pai falava comigo, eu achava que ele não entendia mais nada e eu achava que eu tinha que seguir do jeito que eu queria, e meus filhos hoje acham a mesma coisa, e meu pai, em relação aos meus avós, também era assim. Depois, com o tempo, a gente vai vendo, pô, ele tinha razão, né? Sempre tem, né? Então, assim, é aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo, e quando a gente tem pessoas com mais experiência para nos ajudar, melhor ainda, né? E Exato. pessoas É com boas intenções. Sempre, né? Sempre. Agora, acho que você já falou em muitas coisas para deixar de recado, né? A gente vai estar eternizando esse momento aqui, seus filhos, seus netos, as pessoas do mercado de seguros, a família Exato. vai assistir, a ideia é essa, né? Que todo mundo te assista. O que você gostaria de deixar de recado, assim, que você deixaria tanto para os seus filhos quanto para as pessoas desse mercado, para os jovens, para essa nova geração? O que você deixaria, assim, de recado? Pode ser qualquer recado que você entender que vai ser bacana e ser contribuição. Se preparem, porque as oportunidades, elas aparecem quando a gente menos espera. Perfeito. Às vezes a gente não está pronto, mas a gente vai igual. Só se joga, né? Só se joga. Vamos lá, que essa oportunidade é boa e eu estou confiante, vou dar o melhor de mim e vai dar certo no final. Esse eu acho que é um conselho, Com certeza. né, que vale para tudo, né? Não só para a carreira, mas para a vida da gente também. Perfeito, perfeito. Presidente da Bravo, muito obrigada. Muito obrigada, muito feliz. Até Muito sucesso aí para ainda estou me você. acostumando com isso. É recente, né? Muito sucesso, é o que a gente muitos deseja. anos como economiário, né? Então Sim. o crachá fica, às vezes, fazendo parte do corpo da gente, né? Eu fui muitos anos o Ronei da Caixa. Mais de 30, né? Depois, há algum tempo, o Ronei da Par, né? Que hoje é o IS. Uhum. E agora, há um pouco mais de um mês, aí o Ronei da Bravo, né? Vai ser sucesso, com certeza. Com certeza. Obrigada pela Muito sua obrigada. participação. Obrigado pelo Parabéns mais uma vez, muito sucesso. A gente acompanha, né, nas redes. Vai brilhar como todos os outros lugares que você já passou. Sigam as nossas redes, @podefalaí, tá? Não deixem de se inscrever no nosso canal, por favor. Sigam o Ronei, Sigam depois a a gente Bravo vai marcar. também. Sigam a Bravo, por favor, né? E comprem muitos seguros.